Estou aqui com o Rubão vai falar um pouquinho aqui, na época da seleção hidrolandesa. Rubão, vocês jogaram com o Guarani de Sobral, contra o Guarani, não é isso? Sim, jogamos. Como é que era naquele tempo o futebol aqui na Hidrolândia? Era um futebol, uma seleção muito bem treinada, muito bem estruturada, né? Que a gente, na época a gente disputava os intermunicipais, Copa Sim. Serra e Sertão, né? Então... O time era bem entrosado, bem né? entrosado. E essas competições intermunicipais que a gente disputava faziam com que a seleção ela ficasse cada vez mais preparada, a ponto de a gente jogar de igual para igual contra o Guarani aqui uma vez. Guarani de Sobral, Guarani né? de Sobral, naquela época o Guarani muito bem. No Você lembra o ano, mais ou menos, aí? Não lembro, não sei se foi não sei se foi 96 por aí, ou 95, coisa aí. Certo. Ou foi antes? Eu acho que foi antes, Rubem, eu acho que foi antes. Porque nós fomos campeões da Copa Serra e Sertão em 1994. 94. Eu acho que o jogo contra o Guarani aconteceu antes, é verdade. Foi antes, aconteceu né? Antes. Vocês foram campeão da Serra e Sertão contra qual seleção? Contra a seleção de Nova Russas. Na final foi Hidrolândia e Nova Russas. E nesse estádio, o último jogo foi aqui. E como é que era formada a seleção? Era só da sede ou tinha Não, jogadores do interior? A gente tinha jogadores do interior e a gente também tinha jogadores de outros municípios, né? De outros municípios, né? Porque assim, para disputar uma competição a nível intermunicipal, só que não era suficiente, né? A gente precisava reforçar em algumas posições que não tinham, que a seleção não tinha na época. E a gente trouxe jogador de Vajota na época. O Josias jogava aqui também, o Josias? Josias é meu amigo. O Josias teve na final. Foi, né? O Josias era o volante da seleção. Josias é meu amigo. Ele disputou essa Copa Serra e Sertão que a gente foi por campeão. vocês, ele foi campeão nós fomos aqui campeões. com vocês aqui, né? Com a seleção de Hidrolândia. Exatamente. E você na época era o goleiro? Era o goleiro. Certo. Quem era o reserva, você O lembra? reserva era o Cheiroso. Cheiroso, né? O Cheiroso. cheirosão. É isso aí. Então é isso aí. Batendo um papo aqui com o Rubão, ó, lembrando os velhos tempos aqui, em que a Hidrolândia tinha uma seleção respeitada. Era respeitada a seleção de Hidrolândia, não era? Era, e assim, hoje o que eu observo assim é que não era para ter deixado a seleção se acabar. Sim. Não era para deixar, hoje ainda era para nós termos a seleção e ela está disputando. E ter competições, porque existem as competições ainda. Existe as Pronto. competições. Então eu acho que falta mesmo o incentivo do município, né? Sim. Porque nós jogadores daquela época, que a gente disputava campeonatos municipais, a gente tinha a seleção como uma referência, né? Sim, com certeza. As competições municipais já eram uma preparação para outras competições a nível de seleção, né? Para a gente chegar na seleção, porque a gente levava a sério, a gente queria uma convocação. A gente queria Com certeza. Tinha a emoção de ser convocado, né? De participar da seleção, era uma honra, né? Entendeu? Então a gente se dedicava demais, a gente chegava cedo no estádio para treinar, a gente fazia um treino diferente. Nosso treino não era só um coletivo, era um treino físico, era um treino tático, era tudo. Que era bom, um time cara. bem treinado Que bom, mesmo, né? um time bem organizado, que era para disputar a nível alto mesmo. Verdade. E você lembra a base da seleção, pelo menos? Assim, você lembra os jogadores, assim? Daqui de Hidrolândia eu lembro muito bem. Tinha o Zeca Pedro, o Ariosto, meu irmão, que era zagueiro. Ariosto. Niê, né? Niê também, que era zagueiro. Grande Niê. Né? Tinha um Pombinha na época. Pombinha tava voando naquela época, né? O Pombinha, ele era muito novo ainda naquela época. Certo. Né? Ele entrava nos jogos, mas ele era muito garoto ainda, não tinha aquela experiência ainda. Sei. A gente sabe que ele tinha um... Eliezer, na época, zagueiro. O Eliezer não disputou essa Copa Serra e Sertão, certo. Né? Ele não participou. Eu lembro muito bem do Cheiroso, do Zeca Pedra, do Ariosto, do Niê. O Zeca Pedra jogou muita bola, não jogou? O Zeca Pedra era um volante. O maestro, né? Era o maestro do campo. Era ele e o Josias, né? Dois volantes da seleção. É isso aí. Bom, pois valeu, meu irmão. Um abraço, saúde e paz pra você. Obrigado. Valeu. Nós todos.